Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Hoje iremos falar sobre o texto de Salmos 92, os versos 12 e 13, que diz assim: Os justos florescerão como a palmeira, plantadas na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Essas palavras são do salmista Davi, que era músico e um poeta nato. Ao descrever a vida do justo, propôs que o justo florescerá como a palmeira. O justo é aquele que teme ao Senhor e não anda pela própria justiça, mas pela misericórdia de Deus. E de que forma nos enquadramos aqui? Aqui há uma frase que diz: só suporta o vento quem tem raiz. A realidade que esse salmo ele trabalha nos convida a pensarmos sobre 4 verdades acerca da vida do justo que podemos encontrar aqui nesse salmo. O ímpio, ele pode até parecer forte por um momento, mas o justo, ele tem um crescimento garantido, porque a sua força não vem do seu braço, a sua força, ela vem do alto. A Bíblia aqui está usando 2 árvores, palmeira e cedro, para mostrar a qualidade da vida espiritual do justo. Há uma frase que é atribuída a Leonardo Ravenhill que diz que um homem com raízes em Deus não se abala com os ventos da terra. A primeira verdade que nós vamos entender ou extrair desse texto é que o justo floresce mesmo em terrenos difíceis, porque o texto diz que os justos florescerão como a palmeira. A palmeira, ela vai florescer em ambientes quentes, áridos e até mesmo hostis a ela. Jeremias capítulo 17, verso 8 diz: no ano da sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Assim é o justo. Ele não depende das condições ao redor, mas da fonte interior. E essa fonte interior é o Senhor, nosso Deus. O Salmos 1, verso de número 3 diz: tudo quanto fizer, prosperará. Deus ele está garante que mesmo em tempos difíceis, o justo ele consegue progredir, crescer, prosperar espiritualmente. Quando Deus é a minha e a sua raiz, todo deserto vira um jardim. A segunda lição que podemos extrair aqui é que o justo cresce com firmeza e profundidade. Porque o Salmo fala de uma outra planta que vai dizer acerca do cedro do Líbano. O cedro, ele cresce muito, ele fica bem alto, mas as suas raízes descem também profundamente. O crescimento do justo não pode ser superficial. Ele tem que ser sólido, estável, tem que ser profundo. Deus ele não dá um crescimento apressado, mas pode ter certeza que Ele espera que nós tenhamos um crescimento contínuo, tanto para cima quanto para baixo. E esse é o segredo do cedro do Líbano, que diz que quem cuida desse tipo de planta, desse tipo de árvore, antes dele começar a surgir o seu primeiro broto acima da terra, ele já cresceu 5, 6, 10 metros abaixo. Por isso que Provérbios vai dizer no capítulo 12, verso 3, a raiz dos justos não será removida. E Colossenses, Paulo diz no capítulo 2, verso 7, enraizados e edificados nele. Por quê? Porque nós temos que investir nas raízes, nas estruturas, nos fundamentos da nossa vida cristã. Não busque, meu irmão, minha irmã, crescer rápido. Busque crescer constantemente, tanto para cima, mas também sem desprezar a base, crescendo para baixo. Porque temos dificuldade de crescer para baixo. Porque imagine que aqui é o solo da terra nesse risco.
Todo esse crescimento para baixo, ele ficou oculto, ninguém vê. E numa época de exibicionismo que vivemos, nós queremos logo começar a crescer para cima, para que as pessoas acham que estamos crescendo, para que as pessoas vejam que estamos frutificando, mas não cuidamos das nossas raízes. Aí quando vêm os ventos contrários à nossa vida, muitos de nós não suportam, porque embora tenha muita estrutura, tem pouca base. A terceira lição que podemos aprender aqui é que o justo só floresce de verdade se estiver plantado na casa do Senhor, pois o texto diz, plantados na casa do Senhor. Aleluia. O Salmos 27, verso de número 4, Deus vai falar, o salmista Davi, na realidade, ele vai pedir que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias. Em Hebreus 10, 25, o escritor vai nos convidar a não deixarmos a nossa congregação, a não deixarmos de congregar, como é costume de muitos. A vitória do justo, ela não depende de talento, e ela depende de permanência. E se tem algo que nós temos perdido nos dias de hoje, é a bênção da permanência. Nós estamos mudando de ambientes como trocamos de roupa diariamente. Mas quem vive plantado não é visitante ocasional, é alguém estável na presença de Deus. A casa de Deus é um ambiente de cura, de correção, de nutrição, de alinhamento espiritual. Cristãos fortes não nascem de isolamento, mas são frutos, resultado da comunhão, resultado dos seus encontros. Aleluia. Então nós não podemos deixar de nos encontrarmos. Sempre quando nós ministramos sobre isso, as pessoas falam que no ambiente da igreja foram feridas, que pessoas feriram elas. Mas eu preciso sempre trazer à tona essa verdade. Pessoas ferem, pessoas curam, pessoas irão te ferir. Você, provavelmente, e eu, nós também iremos ferir pessoas. Então, nós temos que amadurecer para que, se ferido, nós não venhamos nos paralisar no caminho e para que, se um dia ferirmos, tenhamos pressa em nossos pés e rapidez em nossos lábios para pedir perdão, porque o perdão, ele traz cura à nossa alma. A quarta e última verdade que eu quero ressaltar com você aqui é que o justo dá frutos, porque está no lugar certo, com a pessoa certa. Pois o texto diz, florescerão nos átrios do nosso Deus. Aleluia. Esse texto está nos dizendo que flor e fruto só aparecem porque a presença do Senhor está permanente conosco. O fruto revela quem realmente anda com Deus. Convido você a entrar na minha comunidade lá no WhatsApp para que você possa receber os vídeos aqui do canal. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. E se você tem desejo de pregar a palavra de Deus, esse meu e-book, eu atualizei ele. Além de ter mais de 263 esboços prontos para você ministrar na sua célula, no seu ponto de pregação, ou até mesmo na sua comunidade. Tem 10 aulas ali no momento, onde eu te ensino a extrair o máximo de um esboço bíblico. Eu pretendo ainda esse mês atualizar ele novamente. Assim que eu atualizar, eu vou também atualizar o valor do e-book. Então, se você adquirir agora, você tem 1 ano de acesso a esse e-book e a todas as atualizações que eu fizer, tá bom? O e-book é seu, as aulas são suas e todas as atualizações que eu fazer dentro desse ano, você vai ter acesso a ele. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Forte abraço.